bem-vindos ao canal Espirais de Luz. E hoje é o último dia de 2024 nas reuniões e a gente tem que fazer uma palestra, a gente tem que falar alguma coisa, a gente tem que trazer conhecimento para vocês, a gente tem que trazer orientação, porque essa é a intenção. Todo espírita sabe que está aqui não para se divertir, mas sim para divertir os outros. Se você não entendeu isso, é aquela historinha, amar o próximo como a ti mesmo. Se você ama você mesmo, você se diverte, você quer que o outro também vá se divertir. E o mais interessante é que nessa história toda nós estamos aqui nos auxiliando. E é por isso que o tema de hoje é simples, básico: auxílio fraterno. O que pedir? Aí a gente vai compreender muita coisa, porque tem muita coisa que a gente passa batido, achando que o auxílio fraterno é uma coisa ou outra, ou então as pessoas, antes de procurarem saber o que é espiritismo, ficam sabendo que tem um médium que ajuda, que faz isso, que faz aquilo, e aí confunde auxílio fraterno com consulta esotérica. Isso não é bom. Mas vamos entender direitinho isso, porque ele é uma atividade comum em grande parte das casas espíritas. E ela pode ter nomenclaturas diferentes, como recepção fraterna, atendimento espiritual. Não é finalidade do auxílio, gente, antes de mais nada, fazer o papel da terapia. Você não está ali conversando com um psicólogo. Essa atividade só pode ser exercida por um profissional da área de psicologia ou um técnico terapêutico. Também, auxílio fraterno também não é confessionário. Você só vai confessar com padre, gente. Nós estamos falando de espiritismo, isso daqui não é igreja católica. E também não é uma consulta com espíritos desencarnados que darão respostas às suas dúvidas, ou então te atender de alguma forma, atendendo os seus desejos e vontades. Tipo, eu quero que aquela pessoa não fique mais com aquela outra. Isso não é pedido que se faça. E nem vai ser atendido. Existem mais de uma maneira de explicar o que é o auxílio fraterno. Ele tem por finalidade atender e ouvir pessoas que estejam passando por situações que causam desconforto ou desequilíbrio. Ok. Uma dessas maneiras de explicar o auxílio, como o próprio nome indica, é um encontro no qual se atende fraternalmente aquele que tem qualquer tipo de carência. Ok. Mas o atendente tem por tarefa receber bem, orientar com segurança e esclarecer o indivíduo à luz da doutrina espírita. Justamente porque o Espiritismo nos propõe o despertar da consciência para aprendermos com os erros, evitando repeti-los e vivendo de modo mais equilibrado. Daí a diferença que todo mundo não nota. Nós, quando falamos, nós falamos. Hoje, por exemplo, nessa última reunião, eu falei no auxílio fraterno com todas as pessoas. É necessário fazer o evangelho no lar toda semana em casa. Isso é uma terapia espírita, com certeza. Porque você vai parar o seu momento, vai ter um momento exclusivo para aquele estudo, vai estudar espiritismo, vai fazer prece de início e encerramento, ou seja, se conectar com a espiritualidade, e você ainda vai ter a oportunidade de mudar a energia da sua casa para melhor, atraindo espíritos mais evoluídos que vão dar intuições para você de muito mais importância do que um mero pedido material que o espírito possa querer naquele momento. E é nesse sentido que o atendimento fraterno proporciona reflexão. Porque, dependendo da escolha da pessoa atendida, ele pode levar a uma mudança de postura frente à vida e ao conflito que ela possui. Às vezes nós somos muito resistentes e falando, não, eu não vou fazer isso não, porque isso daí é covardia, eu vou ser covarde, sabe? E não é, porque essa mudança nunca é imediata.
exige muitas vezes, muitas vezes, o quê? Exige. Como é que eu vou falar para vocês? Exige, nesse momento, da pessoa, o entendimento e a compreensão. Ele vai começar a ter que estudar espiritismo para começar a entender em que ponto o processo de vida dele está. Exatamente dessa forma. Porque a mudança ela é paulatina. Então, conforme a possibilidade de cada um e a evolução de cada um, é que isso promove a transformação, tendo como apoio a esclarecedora e reconfortante mensagem espírita. Então, as mensagens espíritas, elas não chegam te falando, você vai ficar rico e milionário. Não, elas chegam te falando, se você quer prosperidade, trabalhe com prosperidade pelo seu irmão. Faça com que seu irmão seja próspero. Isso é muito importante entender. Então, existem alguns motivos que são considerados como prioridades no atendimento fraterno. E eu vou falar isso para vocês. Primeiro, é quando acontece o desencarne de entes queridos. Mas você está indo para o atendimento fraterno, não é para você falar com a pessoa que desencarnou, porque nem sempre, nem sempre não, na maioria das vezes, o espírito desencarnado não está ali à disposição para fazer a comunicação, não, gente. Se ele tem um processo bom de vida, ele vai estar num plano, se cuidando, se recuperando depois do desencarne. Se ele está num processo inferior, ele vai estar no umbral. Esse é mais fácil de comunicar do que o outro que está lá no plano de luz. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Em vez de pedir a comunicação desse espírito, a gente ir lá e pedir, interceder por esse espírito, para que ele esteja bem, para que ele fique bem. Então, às vezes as pessoas confundem auxílio fraterno com comunicação espiritual. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Problemas familiares também recebem a atenção. Dificuldades materiais, dificuldades. Ter dificuldade material e receber uma orientação é uma coisa. Ter dificuldade material e querer que o médium passe o número da Mega Sena é outra muito bem diferente. Problemas afetivos, emocionais, problemas de relacionamentos também são ouvidos, são direcionados. Doenças, problemas com vícios, desequilíbrios emocionais, psicológicos, o desequilíbrio espiritual, podendo ser até mesmo obsessão, e problemas com energias mediúnicas. Então, olha só, em momento algum aqui a gente viu perguntas sobre eu vou passar de ano? Perguntas sobre eu vou conseguir um emprego? Perguntas sobre será que eu vou morrer sozinha e não vou ter um namorado? Não são perguntas de auxílio fraterno. São dúvidas que você mesmo tem que resolver. Não é o auxílio que vai fazer isso, tá? Entenda e compreenda isso de uma maneira bem prática. Então, essa lista resumida, ela nos deixa bem claro que para requisitar um auxílio, o motivo para este tem que ser realmente necessário e sem interesses pessoais ou materiais, fazendo com que o atendido pense muito e, se tiver que arrepender de algo, reconheça que esse é o momento certo para tomar essa atitude. Por um lado, temos o atendido, né, que vai ter que tomar suas próprias providências dentro das orientações que lhe foram passadas. E do outro lado, temos quem o atende, que somos nós, médiuns. E devido a uma variedade de questões que chegam ao atendimento fraterno, é essencial que esse atendente também ele tenha preparo para prestar esse auxílio. E para facilitar, a gente vai destacar aqui quais as principais características dos trabalhadores de atendimento no auxílio fraterno. Ou seja, se essa pessoa mudou o comportamento, teve um comportamento diferente desse, é melhor você ficar atento que talvez não seja um auxílio fraterno, né? Então, primeiro, preparo psicológico e doutrinário. É necessário ter o conhecimento do espiritismo e é necessário também entender um pouco de psicologia para conversar com as pessoas. Conhecimento doutrinário é essencial. Você não pode sentar
para auxiliar ninguém sem ter conhecimento sobre a doutrina. Saber ouvir e ser discreto. Isso é importantíssimo. Ouvir, ouvir, ouvir e ser discreto. A não ser que você esteja mediunizado e o espírito esteja falando, e assim que acabar, você vai dar espaço para aquela pessoa falar. Boa moral e equilíbrio emocional. Gente, a boa moral é importantíssima. E o equilíbrio emocional é algo que você vai conquistando a partir do momento que você se dedica ao trabalho da fraternidade, tá? O hábito da prece e do estudo, ou seja, o evangelho no lar uma vez por semana. Tem que fazer o hábito, e a prece é todos os dias. Todos os dias. E também é essencial que tenha conhecimento das atividades da casa onde ele trabalha, para poder dar o devido encaminhamento para o caso atendido. E essa pessoa de auxílio fraterno, ela pode ser médium ou não. Exatamente. Porque às vezes o auxílio fraterno não requer um espírito de luz do lado dando intuições, e sim uma pessoa que tem a capacidade de ouvir e dar atenção para aquele que está sofrendo, tá? Então, a dedicação daqueles que trabalham para o auxílio e a forma de atendimento é sempre cordial, deixando o atendido à vontade para falar, enquanto o trabalhador ouve com ouvidos, olhos e coração. E além disso, com muito tato. Tem que ter tato. O atendente se torna em relações públicas, porque ele começa a evitar que a pessoa fale de assuntos íntimos dos quais possam vir a se envergonhar, né? Ou arrepender posteriormente. E caso esteja sendo atendido em público, tá? Mas se tiver atendendo também em particular, ele vai também maneirar um pouco aí para que aquela pessoa não fique tão constrangida com qualquer situação. E para tal feito, quem está auxiliando precisa se manter conectado com o alto durante o tempo que durar essa entrevista. Então, o prestador vai fazer isso. Conduzir uma conversa para que não se torne excessivamente longa. Tudo isso tem que ser observado. E esse trabalho, ele não se compromete a resolver problemas. Preste atenção. Sua função é esclarecer e orientar. A gente pode esclarecer e orientar, ok, segundo os preceitos da doutrina espírita, deixando a pessoa livre para fazer suas próprias escolhas dentro do seu tempo. Além do que, para receber orientação e esclarecimento, tem que ter mérito, né? O mérito de quem está sendo atendido é levado em conta no processo. Gera mais ou menos informações claras sobre o problema. Então é melhor ainda quando o atendente é um instrumento de Deus e da espiritualidade maior, ou seja, um médium, já que ele se torna uma espécie de facilitador para essa pessoa encontrar um caminho através de orientações e falas, conforme ensinado por Jesus. Buscai e achareis, e ajuda-te, e o céu te ajudará. Isso é importantíssimo. Outra coisa é um trabalhador em prol da misericórdia. Nós temos que ser misericordiosos demais e colocarmos no lugar nos colocarmos no lugar dessa pessoa. Isso é muito importante. Por quê? Misericórdia, generosidade, amor incondicional jamais faz com que você prometa cura, tá? Ou aceite gratificação pelo que você está ajudando, ou faça revelações do futuro. Sabe por quê? Porque não vai estender o auxílio para fora da casa espírita, ou para fora do ambiente espírita que ele está sendo praticado. Porque sem a devida autorização, somente em casos onde a espiritualidade autoriza, é que o médium ou o atendente vai falar com aquela pessoa, vai conversar com aquela pessoa fora dos horários de atendimento de auxílio fraterno. Gente, é necessário apoio e acompanhamento da espiritualidade para a realização desse auxílio. Então, nunca você vai dizer, né, a pessoa que está sendo atendida que ela está sendo, por exemplo, obsediada, que ela tem problema, que ela tem isso. Nunca, você não vai fazer isso. Você vai ouvir a pessoa e em seguida você vai orientar essa pessoa normalmente a tomar as providências para que receba apoio espiritual. E não irá estimular também a pessoa a abandonar o tratamento médico, por exemplo, se ela tiver com alguma doença.
e nem provocar ou estimular a falar mal de alguém. Todas essas coisas que eu estou falando aqui são características de um trabalhador obsediado e não iluminado, tá? Então, tudo que for dito, orientado e repassado para o atendido, comunicar ao atendente, tem o aval da espiritualidade de luz. E sabe qual é o objetivo? É acalmar com palavras de conforto, incutindo a confiança em Deus e na justiça divina. É o que a minha parceira Eliana faz toda vez. Ela fala assim: gente, temos que confiar mais em Deus. Temos que nos movimentar o pensamento nosso e conectarmos à justiça divina. Isso daí é importantíssimo, porque deve-se também estimular a fé, a confiança no futuro. É isso que estimula, é entender a confiança que a gente tem em Deus. Porque sempre lembrando, a pessoa tem vida que ela deve fazer sua parte. Não adianta você ir para o auxílio fraterno, ser orientado, ser atendido e não fazer nada do que foi orientado a você. Porque vai continuar tudo a mesma coisa. Você precisa fazer a sua parte. Que é aquela coisa, faça a sua parte que eu te ajudarei. Está na Bíblia. Então você tem que se esforçar com bons pensamentos, outros meios para melhorar, já que recebeu orientação e esclarecimento sobre o seu próprio processo e suas atitudes. Então, com consentimento seu como atendido, o atendente vai estimular o conhecimento, o estudo da doutrina espírita, que é altamente consoladora. Além disso, as pessoas são orientadas a manter tratamento médico, físico e emocional sempre que preciso. E vale ressaltar que todo auxílio fraterno prestado para apenas uma pessoa separadamente é sigiloso e requer extrema discrição. Auxílio fraterno não é um serviço que você vai lá e pergunta e terá a resposta conforme sua vontade. Tá? É bem importante deixar entendido que a ligação ela toca de lá para cá. Não é daqui para lá, não. Eu tenho esse poder, não. Tenho não, eu nem sou poderoso. Eu, na verdade, sou apenas uma pessoa normal, como todo mundo, que nasceu médium e às vezes recebe uma comunicação ou outra. É isso que acontece. Então, eu não tenho o controle disso. A ligação vem de lá para cá. Então, por exemplo, a gente está no auxílio e o médium está fazendo atendimento, o espírito aproxima do médium, aciona o médium e fala. Então, se aquela pessoa não tem mérito, ela pode fazer 1000 vezes a pergunta para o médico. Fulano tá aí, Beltrano tá aqui, você tem notícia do meu pai? Você tem notícia da minha mãe? Você tem notícia de fulano? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se tiver merecimento, eu estando mediunizado, a própria espiritualidade vai lá e busca aquela entidade que você está querendo falar e traz para cá. Mas, independente, você pergunta assim, Max, consegue ter notícia? Não, eu não consigo, não. Eu não consigo ter notícia de ninguém. Eu só consigo te falar o que a espiritualidade me transmite, o que ela me fala, o que ela passa para mim. Então é por isso que a gente tem que entender que auxílio fraterno não é uma consulta esotérica. Você não está indo no lugar para poder pôr cartas, saber futuro. Você não está indo no lugar para poder trazer alguém de volta para sua vida, nem para descobrir quem está tramando contra você. Tá? O auxílio fraterno está ali para te orientar para que você possa ser o melhor que você pode ser e que você possa melhorar de todas as condições que você se encontra naquele momento. Acho que ficou entendido? Ou eu preciso explicar mais? Acho que ainda vou dar mais umas 4 palestras sobre auxílio fraterno para poder colocar dentro da sua cabecinha aí esse conceito que é muito importante para todos nós. Não confunda auxílio fraterno com consulta esotérica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E você já sabe, através dessa palestra, o que você vai pedir e o que você vai ter como auxílio incondicional da espiritualidade. Gente, muito obrigado por esse ano. Vocês acompanharam os Virais de Luz. Está tão feliz. Todos nós fazemos um grupo de pessoas felizes e alegres
que fazem e tentam fazer o melhor para todos. A dica de final de ano do Espirais de Luz é: faça a caridade, pratique o amor incondicional. Se você tiver condições, junte com os amigos e façam uma campanha do pãozinho, uma campanha da sopa, leve cobertores, leve presentes para as crianças que estão nas ruas, as pessoas que estão passando por necessidade, ajude, faça a caridade. E você vai encerrar esse ano com chave de ouro. Com certeza. Eu agradeço a vocês essa paciência durante esse ano de me ouvir, de ir lá, dar uma escutada e tal. Ah, esse menino fala até um pouquinho bom. Eu agradeço demais. E espero que você vá no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho e curta a nossa página no Facebook, Espirais de Luz. Muito, muito obrigado pela companhia de 2024 até 2025. Beijos de luz.